Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. É uma alegria a gente poder se reunir, mesmo sem estar todos presencialmente, mas através desses recursos que Deus coloca em nossas mãos, e poder celebrar a Deus e declarar que Deus é Senhor sobre a história, sobre o tempo presente, sobre tudo aquilo que nós temos vivido. Eu quero convidar vocês para que no domingo próximo, que é o domingo da ceia, o domingo da Santa Ceia, você prepare a Santa Ceia para que você possa participar com a sua família, com seus filhos. E também será um domingo que nós estaremos recebendo uma convidada, a missionária Nádia. Como é do conhecimento de vocês, da maioria de vocês, ela está no Brasil há um tempo, desde o início do ano, se não me engano, e ela vai ministrar a palavra de Deus. E depois do culto, 1h30 da tarde, nós teremos também 2 turnos de oração com a palavra. Então, se você quiser dedicar o seu domingo ao Senhor, para adorar a Deus aí na tua casa, nós estaremos aqui conduzindo esses turnos de oração e também orando para que Deus continue agindo por meio da sua palavra e que a palavra de Deus possa realmente alcançar o coração das pessoas, o coração do nosso país, as realidades pelas quais nós temos vivido. Eu quero também convidar você nessa manhã para abrir a sua Bíblia no livro Evangelho de Lucas, no capítulo 20, do verso 9 ao verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 9 até o versículo de número 19. Diz assim o texto: A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vez disso, enviou outro servo, mas eles também a estes espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado? Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele, pois, sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Palavras do Evangelho, que Deus abençoe essa leitura. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra,
e nós queremos pedir assistência do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor fale com o Teu povo, que o Senhor fale com cada um dos Teus filhos e filhas que estão nesse momento também conectados e ouvindo esta palavra, e também aqueles que a ouvirão no decorrer da semana. Que o Senhor possa, ó Deus, encorajar, estimular e trazer, ó Deus, o ensino que o Senhor tem para cada um dos corações, para que o Teu nome seja honrado e glorificado hoje e sempre. Amém. Queridos, a parábola que nós lemos é chamada em algumas traduções de a parábola dos lavradores maus. E ela é uma resposta indireta aos sacerdotes, aos escribas, como a gente leu aí no verso 19, né, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, os religiosos da época. E, na verdade, Jesus responde a eles de maneira indireta, porque no verso de número 9, está claro que Jesus, ele passa a proferir essa palavra não somente aos religiosos, mas também ao povo que ali estavam escutando. Eles haviam acabado de sair do templo. Então, a gente tem aqui algumas figuras nessa parábola, algumas figuras de linguagem que são até acessíveis, são claras para nós. Vejam vocês, no verso de número 9, o ser humano que plantou, né, certo homem plantou a vinha. Esse homem representa o próprio Deus. E como nós sabemos disso? Como sabemos que certo homem que plantou a vinha representa o próprio Deus? No Antigo Testamento, Deus é comparado várias vezes a um plantador de vinhas, a um vinhateiro, né? Salmo 80, verso de número 8, diz: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Referindo-se ao fato de que do Egito Deus chamou um povo para si. Esse povo era o povo judeu, era o povo de Israel, que Deus havia tirado do Egito com mão forte e plantado em outro lugar. A gente tem também o fato de que a vinha representa, então, portanto, Israel, o povo de Deus, desde a criação, desde o momento que Deus escolhe esse povo para si. E Deus escolhe investir com muito cuidado nesse povo. É interessante que, não porque esse povo merecesse, diga-se de passagem, não porque esse povo tivesse alguma coisa que chamasse a atenção de Deus, mas Isaías, no capítulo 5, verso 1, diz: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas, referindo à vinha. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Então Deus chama esse povo, Deus é o vinhateiro, Deus é esse homem da parábola que chama Israel e coloca eles numa terra boa. Interessante que lá no texto de Isaías, que é a parábola da vinha que não dá fruto, ou da vinha de gosto amargo, Deus vai reclamar que havia colocado o seu povo para crescer, para se desenvolver, e esse povo não havia se desenvolvido, mesmo estando numa terra boa. Os lavradores aqui representam os líderes do povo de Deus, representam aqueles que deveriam, então, trabalhar para que a vinha prosperasse, né, de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, eles também eram chamados de pastores, por Jeremias, por Ezequiel. E nos versos 15 e 14, a gente tem também, além dos lavradores, né, a gente tem o filho do dono da vinha, que depois de ter sido
depois de 3 servos terem sido enviados e espancados, o dono da vinha diz: bom, eu vou mandar o meu filho amado. Quem sabe eles, então, não o respeitem, né? E o texto vai dizer que o filho amado de Deus, o filho amado do dono da vinha, em vez de ser respeitado, ele se torna também objeto de cobiça. E eles dizem: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E nessas palavras, então, a gente tem a morte de Jesus de Nazaré sendo prefigurada, sendo antecipada, sendo anunciada de forma incômoda ali por aqueles protagonistas dessa história, perdão, que Jesus está contando. Mas nessa manhã eu gostaria de refletir com vocês sobre o seguinte tema: quando Deus investe em seu povo. Quando Deus investe em seu povo, onde você e eu podemos nos reconhecer nessa parábola, nessa história? Essa é a nossa intenção nessa manhã. Bem, quando Ele dá à igreja tempo e líderes. Vejam só, quando Deus dá à igreja tempo e líderes, nós podemos, de alguma forma, nos reconhecer na história narrada nessa parábola e tirar, então, princípios para as nossas vidas. Deus usa seres humanos, queridos irmãos e irmãs, para realizar a sua obra na terra. Para viabilizar isso, Deus, que é um Deus bondoso, que é um Deus paciente, né? A Bíblia gosta de usar a linguagem longânimo. Ele mesmo dá tempo para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas. Então, no verso 9, na parte B, diz: certo homem plantou a vinha, ausentou-se do país por tempo considerável. Veja só, Deus, aqui esse homem, né, que prefigura Deus, ele planta a vinha e se ausenta. Alguém poderia dizer: poxa vida, mas ele tem uma vinha, ele arrenda essa vinha e ele se ausenta do país. Aqui a gente percebe que Deus dá tempo para que as coisas aconteçam. Mas ele não se omite, ele coloca pessoas para trabalhar naquela vinha. Isso não é sinal de que o dono da vinha não tenha interesse pelo seu povo. Pelo contrário, ele é paciente, mas ao mesmo tempo ele tem uma expectativa pelo fruto que deveria aparecer naquela vinha, o fruto da vinha cultivado pelos lavradores. Então ele envia os servos aos lavradores, ele envia mais pessoas para que trabalhem na vinha, e depois ele envia o seu próprio filho como um sinal claro de que o dono da vinha conta com frutos. Ele não apenas arrendou uma terra, ele não apenas disse: olha, façam a minha obra, e se vocês não derem conta, eu vou dizer: olha, vocês não puderam fazer aquilo que eu esperava. Não, mas ele deu o seu próprio filho. Ele não se eximiu de revelar o seu amor de uma maneira tão profunda ao ponto de não apenas enviar alguns servos, mas enviar o seu próprio filho. E a história dessa parábola, queridos, é a história que Deus queria que os seus primeiros ouvintes compreendessem, especialmente os líderes de Israel, os líderes da religião judaica da época, e também todo o povo que estava ali ouvindo. E nesse contexto de todo o povo que estava ouvindo, está também os leitores dessa parábola no decorrer da história. Então, se você e eu hoje lemos essa história, nós lemos essa parábola, ela também tem uma mensagem para nós. E a história de Deus com Israel alerta. E é aqui que Jesus está levantando essa questão com esses líderes, alerta-nos para o fato de que Deus nos leva a experimentar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Mas ainda assim, nós somos chamados a percebermos algumas coisas. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 1, diz assim: 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1.
Eu lerei até o verso de número 6, na nova tradução na linguagem de hoje. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que iam com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos foram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Queridos, esse texto fala da bondade e da paciência de Deus, no sentido de que elas não devam ser entendidas como graça barata. A graça de Deus retirou o povo do Egito, caminhou com esse povo pelo deserto, sob a liderança de Moisés, mas, em meio a essa caminhada, todos que experimentaram da mesma graça, também experimentaram do juízo de Deus. Portanto, ao invés de olharmos a graça de Deus como uma graça que não custou nada, ela não custou nada para mim e para você, mas ela custou a vida do próprio Filho de Deus. Nós devemos perceber na história que, pelo contrário, Deus espera do seu povo frutos. João, no Evangelho de João, Jesus disse: olha, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi, e eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Nós nos reconhecemos, queridos, na história do Deus que investe no seu povo, não apenas porque Ele dá tempo e também levanta líderes para que encorajem uns aos outros, para que façam o trabalho, para que permaneçam firmes na rocha que é Cristo, mas também quando nós percebemos que Ele nos visita e que Ele permanece conosco. Nos versos de número 10 e 11, os servos eles são enviados aos lavradores. E o maltrato que lhes afligiram são um retrato da história de Israel. São um jeito de Jesus contar o seguinte: olha, eu vim até vocês e vocês me rejeitaram. Os servos são os profetas que desde o Antigo Testamento vieram anunciando a redenção e também eram afligidos e rejeitados. Queridos, boa parte dessa história é marcada pela rebelião dos líderes do povo contra a reivindicação de Deus sobre o seu povo. Era Deus dizendo: olha, eu tenho um povo que é meu, cuidem desse povo, ensinem esse povo, alimentem esse povo. E quanto mais aqueles homens se julgavam mais conhecedores de Deus e mais donos da religião, mais eles rejeitavam os enviados de Deus, os servos, os profetas, e mais eles rejeitavam a palavra de Deus. E é por isso que quando a palavra se encarnou, quando a palavra se fez carne, quando a palavra que é Cristo Jesus veio e se apresentou para esses líderes, eles não conseguiram reconhecê-lo. E o desejo deles foi o de exterminá-los. Queridos, servos é uma caracterização dos profetas de Deus. No verso 13, portanto, Deus envia o Filho amado e é a última e mais paciente investida do dono da vinha para obter fruto dela. E é interessante, queridos, que o dono ele tem consciência dos riscos que esse empreendimento representa. Veja só, que farei? O dono da vinha pergunta: enviarei meu filho amado? Talvez o respeitem.
O Filho amado é uma referência ao envio de Jesus, o Cristo de Deus. Amados, se você é filho de Deus, significa que Deus o visitou com a salvação do seu Filho. Deus o visitou com a presença regeneradora do seu Espírito Santo. E agora, na companhia de outras pessoas, na companhia de servos e servas, na companhia da igreja reunida no mundo, nós somos encorajados a trabalhar na vinha. Nós somos encorajados a servir uns aos outros. Nós somos encorajados a crescer uns com os outros na lavoura de Deus, na vida cristã, onde o Senhor colocou você. Não importa onde o Senhor o tenha colocado. Os servos do nosso tempo, queridos, assim como os profetas do Antigo Testamento, e mesmo João Batista, o profeta do Novo Testamento, nós poderemos e, invariavelmente, sofreremos também maus tratos, rejeição por causa do Evangelho. Não se assustem quanto a isso, mas confiem na palavra de Deus. O envio dos servos, e especialmente do Filho, são como uma visita de Deus para buscar o fruto produzido. São como uma visita de Deus para os trabalhadores, o fruto produzido pelos trabalhadores, pelos líderes na lavoura de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, para se referir à igreja no Novo Testamento, ele diz que a igreja é a lavoura de Deus. Entre outras figuras, ele usa essa figura, a lavoura de Deus. Aqui, os líderes do povo de Deus, eles são, portanto, submetidos a um certo, a um convite a olhar para si mesmos, a olhar para a sua própria vida, para olhar para o seu relacionamento com Deus, para olhar para o seu relacionamento uns com os outros, enquanto servos e servas na lavoura de Deus. E a pergunta para nós é: o que Deus encontrará em nosso ministério? O que Deus encontrará em nossas vidas? O que nós fazemos com a bondade e a paciência de Deus durante o nosso ministério? A semelhança da parábola da figueira, quando Jesus está viajando de uma cidade para outra, e eles veem uma figueira, e então Jesus se aproxima daquela figueira e ele espera encontrar algo. Ele espera encontrar um fruto. Ele espera encontrar aquilo para o qual aquela figueira foi destinada, foi criada. E ele não a encontra. E ele não encontra naquela figueira um fruto. Quando Deus se aproxima de mim, de você, querido, querida, irmãos e irmãs, amigo que nos assiste, Ele espera encontrar em nós frutos da sua graça, frutos da sua bondade, frutos do seu amor, frutos da sua misericórdia, frutos da sua compaixão. O que o Senhor encontrará ao se encontrar com nossas vidas nesses tempos que nós vivemos. Esse é um tempo de grande crise, esse é um tempo de crises econômicas, crises existenciais, crises emocionais, mas também é um tempo de grande oportunidade para que, em meio a essas crises, você seja a resposta de Deus para uma ajuda financeira a alguém, para uma ajuda afetiva, para uma ajuda espiritual, para ser o ouvido para aquela pessoa, para ser o meio pelo qual essa pessoa pode novamente recuperar a sua esperança em Deus. O que o Senhor encontrará em nós, como fruto da sua bondade, como fruto da sua graça, como fruto da paciência com a qual o Senhor tem nos tratado. E talvez de maneira particular, eu posso dizer, Deus tem sido muito paciente para comigo.
Desde o meu nascimento até os dias de hoje, desde as minhas idas e vindas, desde os meus altos e baixos, Deus tem sido extremamente bondoso e paciente, e isso a gente tem uma outra palavra para dizer: isso é graça de Deus, isso é graça, isso é misericórdia. Mas ao mesmo tempo Deus pergunta para mim e para você: o que eu encontrarei em você quando eu te chamar à minha presença? O que nós apresentaremos a Deus quando formos chamados à presença dEle, na sua glória? E todos os dias, irmãos, Deus está chamando pessoas à sua presença. Após a queda e o pecado, esse é o caminho de cada um de nós, e nós não sabemos quando isso chegará. De qualquer forma, queridos, esse questionamento pelo qual nós, líderes, irmãos e irmãs, se você não é líder, você também está incluso nesse questionamento. Porque a parábola, ela se dirige a todo o povo, não apenas aos líderes, mas então nós passamos a nos questionar, não movidos pela culpa, pelo medo, seja por qual tipo de sentimento negativo, mas a partir da ótica positiva do Evangelho, porque eu fui objeto da graça, porque eu fui objeto dessa bondade e desse amor profundo. Como eu tenho vivido o Evangelho, como eu tenho anunciado a palavra de Deus, como a palavra tem feito parte da minha vida. E em terceiro lugar, queridos, nós nos reconhecemos na história do Deus que investe no seu povo, pois o reino de Deus continua. Vejam só, o nosso texto diz que 3 servos foram enviados para trabalhar com aqueles lavradores. Os lavradores eram os líderes do povo. Os 3 foram rejeitados e maltratados. As consequências e as reações aparecem no texto. E, além daqueles 3 que foram rejeitados, o dono da vinha disse: bom, eu vou mandar então o meu filho. O filho do dono talvez receba algum respeito, mas a gente percebe nos versos 15 e 16, na parte A, as reações. Virá, verso 15, e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Queridos, por que a causa do reino continua? O verso 16 responde que mesmo que o filho do dono da vinha tenha sido morto, a causa, o propósito e o amor de Deus em querer salvar o homem e a mulher perdidos, como Lucas 19:10 diz, ele veio para salvar o que estava perdido, ela continua. Ela continua. E a gente pode perceber aqui as reações que, independente do comportamento dos líderes, a causa de Deus não será extinta. Eles disseram mais ou menos assim: tal não aconteça. Senhor, que isso não aconteça. Vejam só, mas o que Deus estava querendo dizer é o seguinte: extinto ou substituído podem ser aqueles que não cumprirem o propósito pelo qual eu estabeleci a vinha. Mas lavradores e aqueles que arrendarem a lavoura, eu posso chamar outros para trabalharem nela. Eu posso colocar outros arrendatários. Com isso, o dono da vinha faz muito mais do que justiça, irmãos e irmãs. Ele se arrisca num novo empreendimento e a vinha continuará com a finalidade de trazer frutos. Ou seja, graça e juízo são elementos que fazem parte do Evangelho. Deus, na sua graça, nos chama
a ser participantes. E quando nós não correspondemos, Ele tem paciência, Ele tem misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, Ele não deixa de dizer que haverá juízo para aqueles que principalmente querem usar do chamado dEle para estabelecer o seu próprio reino. Quantas igrejas têm buscado estabelecer o seu reino na terra por meio do evangelho que Jesus os chamou a proclamar? Nós não somos chamados a construir um reino na terra. Nós não somos chamados a construir uma relação de poder com a nossa liderança ou com o nosso ministério. Mas nós somos chamados a servir aos outros. E numa época, queridos, em que seres humanos se arrogam a ser juízes sobre a terra e sobre as pessoas, os nossos sentimentos precisam se render à expressão da graça de Deus. E não somente aos da graça de Deus, mas a atentarmos ao fato de que Deus fará justiça por causa da sua vinha, por causa dos seus escolhidos. Agora, vejam só, o sujeito da graça aqui é Deus. E o sujeito que realiza também o juízo sobre a vinha, sobre as pessoas, sobre os trabalhadores, sobre os líderes, também é o próprio Deus. Não é o pregador, não é o pastor, mas é o próprio Deus. Porque todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos carentes da mesma graça. O que nós podemos fazer simplesmente é anunciar a bondade e a misericórdia de Deus. E anunciar também que para a justiça ser feita, haverá também um tempo que Deus fará justiça sobre todas as coisas. Portanto, o ser humano nunca é detentor da graça e do juízo, mas ele está debaixo delas, sem mérito e sem direito. Queridos, a causa de Deus só pode continuar, a causa de Deus, a causa do reino só pode continuar, porque o juízo de Deus, a rigor, caiu sobre o seu próprio Filho, Jesus. E ele, como filho do dono da vinha, Jesus de Nazaré, ele foi morto pelos nossos pecados. Ele recebeu sobre si mesmo o juízo. Ele recebeu sobre si mesmo a morte que devia a cada um de nós. Para que, pela fé no sacrifício da cruz, eu e você possamos receber e viver essa vida eterna. E se você não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creia no testemunho do Evangelho. Ele morreu e ressuscitou para a salvação dos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. E por causa do seu sangue, nós podemos ter novamente comunhão com o Pai. Deus investe no seu povo. Deus investe em você. Deus investe em cada um de nós. Ele investe porque Deus deseja redimir um povo exclusivamente para si. Você e eu somos frutos do investimento de Deus, que ao nos amar de uma maneira tão profunda, Ele entregou o seu próprio Filho. Nós também somos a igreja, o povo de Deus. E Deus tem dado à IPI de Vila Sônia tempo e líderes para reconhecer o investimento que Ele tem feito em nós. Deus também tem dado a nós, como igreja, a oportunidade, queridos, de encorajar uns aos outros, de encontrar uns com os outros meios para trabalhar na sua vinha. Ele espera encontrar em cada um de nós frutos. A nossa relação com a vinha, com a lavoura, com o trabalho, com os ministérios, com os dons, os talentos e as habilidades que Ele tem nos dado, não é de posse, mas é de gratidão, é de serviço, é de entrega. E é para isso, queridos, que Deus nos chama nessa manhã. Os servos constroem a sua vida
em cima de um fundamento, de uma rocha. Percebem que Jesus muda a conversa aqui, quando as pessoas dizem, olha, que a morte do filho do dono não aconteça. Ele muda e introduz uma outra parábola, ele diz, olha, vocês já ouviram dizer que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Ou seja, se nós não reconhecermos que a firmeza, a longevidade e a permanência do nosso trabalho só pode acontecer se nós reconhecermos o investimento de Deus em nós. E se nós reconhecermos que o nosso trabalho só pode ser feito em cima dessa pedra que os líderes religiosos da época de Jesus rejeitaram. O nosso trabalho não é buscar pessoas descontentes com a vida, com o evangelho ou sem esperança. O nosso trabalho é simplesmente dizer, há uma pedra segura, há um lugar firme no qual você pode se apoiar, há um lugar firme no qual você pode construir a sua vida, no qual você pode construir a sua história. No texto dessa manhã, a gente pode encerrar dizendo que há duas marcas aqui, a marca da graça de Deus e a marca também do juízo anunciado de Deus. Eles não possuem uma relação automática ou mecânica, de modo que o ser humano individual ou coletivo que reconhece e confessa a sua culpa, adquire o direito de perdão por ofício obrigatório de Deus, de perdoar pecados. Ao se tratar de culpa e pecado, irmãos e irmãs, e amigos que nos ouvem nessa manhã, só nos resta pedir, Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, salva-me. Se você não tem certeza de que você já foi salvo por Jesus, se você não tem certeza de que se você morrer hoje, a sua vida vai estar segura em Cristo, ore, Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim e salva-me. Eu quero convidar você nesse momento para ouvir essa canção. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pense no investimento que Deus fez em nós, seu povo, no tempo que Ele tem nos dado, nas possibilidades que Ele tem trazido a nós, e no fato de que o seu reino continua. O chamado para participarmos do serviço na sua lavoura continua.